Boa tarde, colegas vereadores, convidados e a todos que nos acompanham. Hoje eu trago na tribuna um assunto de interesse de toda a sociedade. Parece repetitivo, mas precisamos falar sobre violência nas escolas. Tragicamente, nós vivenciamos esse problema de perto aqui em nossa cidade. E essa situação não é diferente no restante do Brasil. Por isso, eu estou passando aqui dados que foram apresentados essa semana com relação à violência nas escolas a nível nacional. Os dados são alarmantes e mostram que muitas vezes nossas crianças e adolescentes, infelizmente, não estão mais seguras nas unidades educacionais. Isso porque os casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicou em 10 anos. Os números foram divulgados no início da semana pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e representa um verdadeiro grito de socorro vindo de nossas escolas, que deveriam ser locais seguros e de aprendizado. Nos últimos anos, 2023 registrou o ápice de casos. Foram 13.100 vidas feridas, seja por agressão física, violência psicológica ou sexual. Em 2013, houve 3,7 mil episódios. Por isso, eu pergunto, até quando que a gente vai ter situações como essa, o que está causando isso, e as escolas precisam ter ambientes, e precisam ser ambientes seguros. Segundo a FAPESP, diversos fatores explicam esse aumento. Estão relacionados à estrutura educacional, falha nas mediações, despreparos das secretarias de educação, agressões sofridas ou testemunhadas pelos alunos no ambiente doméstico e a relativização dos discursos de ódio como se fossem menos prejudiciais do que realmente são. Em 2023, quase metade dos casos de violência nas escolas foram agressões físicas. E mais de um terço dos casos, o agressor era alguém próximo à vítima. Nós precisamos, sim, de políticas públicas contínuas, com a união de todos os setores, defendendo juntos a educação, a saúde, a justiça e a assistência social. É necessário garantir escola com boas gestões e com melhor preparo para lidar com essas situações. Não podemos permitir que nossas crianças e adolescentes vivem um campo de batalha. Em vez de estarem numa sala de aula, no ambiente seguro, vamos dar um melhor exemplo. Afinal, não há democracia possível onde reina o medo. Nós temos que melhorar e não ter mais discurso de ódio. Estamos cansados de tantas agressividades, que hoje em dia se tornou comum, pois está presente nas redes sociais, nas relações pessoais, familiares, de amizade, enfim, toda a sociedade. Isso precisa dar lugar ao respeito. Por isso, são necessárias ações contínuas, intersetoriais integradas, além de parcerias, de uma transformação estrutural da cultura escolar. É fundamental ainda uma gestão escolar de qualidade e sempre acionar os conselhos tutelares. Inclusive, essa semana eu conversei com uma conselheira tutelar que solicitou também a visita minha e dos meus colegas vereadores para estarmos mais por dentro do trabalho deles e aproximar ainda mais essa relação, sabendo que eles são importantes. E juntos nós podemos transformar a dor dessas estatísticas em ações concretas. Nós, como sociedade, temos o dever moral de agir. E, inclusive, tudo que a gente falou aqui das medidas que podem ser feitas segundo a FAPESP, são recomendações de especialistas. A gente sabe que em Blumenau a gente tem gestões muito boas, mas ainda há falhas e a gente tem que trabalhar nessas falhas. Por exemplo, a gente já deu a sugestão aqui de ter psicólogo, assistente social nas escolas e até o momento, inclusive é uma lei estadual e ainda não foi revista essa forma de atendimento a esses alunos. E é o que eu sempre falo, se tem uma criança numa escola que passa, por exemplo, por uma agressão sexual, se ela não for vista na escola, abordada ali, e a família indo também ali, eles não vão procurar, muitas vezes, ajuda
que é recomendado até por vergonha. E se já tiver dentro do ambiente escolar esse apoio, essa ajuda, será muito mais efetivo. E já que eu estou falando de questões voltadas às crianças, eu destaco que hoje a Operação Artemis, que prendeu em flagrante um cidadão blumenauense por armazenar conteúdos de abuso sexual. Sim, infelizmente na nossa cidade tem. E o objetivo da operação era recolher provas, cumprir mandatos de buscas e acessar dados sigilosos. Mas, pela gravidade do material encontrado, a prisão foi realizada imediatamente. Essa prática não é apenas um crime, é um ataque direto às nossas crianças, adolescentes, e nós precisamos ser firmes. Blumenau não tolera pedofilia e nem qualquer tipo de violência. E volto a dizer, não sendo repetitiva, mas é importante, cuidem o que os seus filhos estão acessando. Mantenham um diálogo entre a família. Isso é muito importante para evitar situações como essa. E mais do que isso, é urgente a necessidade de ampliar políticas públicas de prevenção, educação digital e proteção às crianças. Elas precisam estar seguras dentro e fora da internet. Concedo a parte ao vereador Adriano. Ou-se a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Cris, cumprimentar pelo pronunciamento, mas também manifestar minha solidariedade. Vossa Excelência, que é vereadora nesta casa, é uma mulher, né? A gente lamenta o que aconteceu na Assembleia Legislativa e partiu de uma deputada, né, do PL, com relação a não ter mais a bancada feminina na Assembleia Legislativa. Um absurdo. Vossa Excelência viu as notícias, viu o noticiário, teve deputados aqui estaduais do nosso município, da nossa região, infelizmente, que votaram favoráveis. Lógico que a grande maioria dos deputados não acatou e me parece que não vão entrar nessa história aí. Mas é uma falta de respeito no campo da política, né, uma falta de respeito às mulheres que estão na política, como exemplo de Vossa Excelência aqui na vereança no nosso município, e quem está lá, inclusive na Assembleia Legislativa, exemplo da nossa deputada estadual Luciane Carminati, uma das mais votadas, por sinal, do nosso estado, que faz um trabalho excepcional, excelente, principalmente na área da educação. Então, tenho certeza que Vossa Excelência também repudia esse tipo de atitude que houve aí, aqui no nosso estado, na Assembleia Legislativa. Parabéns. Presidente, só um minuto para eu concluir, então. Concedo um minuto para a senhora finalizar a sua fala na tarde de hoje. Realmente, essa situação, vereador Adriano, não é dentro do contexto que eu estou apresentando aqui, mas são pontos de vista que lá na LESC precisa ser trabalhado para que chegue a um consenso que seja melhor para todos, tendo justiça, principalmente também para as mulheres que integram aquela casa, né, e que precisam também ter voz. E para encerrar o assunto que eu estava falando sobre a violência escolar, essa Câmara deve ser porta-voz dessa revolta coletiva. Que esse caso dessa pessoa que foi presa hoje, inclusive, sirva de exemplo contra esses predadores que se escondem atrás das telas. Vamos cuidar mais das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Infelizmente, cada vez mais casos. A gente teve, até foi citado aqui pelo vereador Almir também essa semana, né, da criança que acabou fazendo a inalação de um desodorante, a pedido também da internet, sendo influenciada por pessoas más. Então, cuidem e vamos preservar nossas crianças. Obrigada.